A graça e a paz, meus amados irmãos em Cristo. Tudo bom? Irmãos e irmãs, vamos aí para mais um vídeo, né? Hoje eu vou trazer um vídeo, lembrando sempre, eu sempre gosto de dar uma ressalva, lembrando coisas aqui, para clarear o assunto que eu falo e por que às vezes eu embaso o vídeo com pessoas diferentes. Aí a pessoa pode perguntar, uma hora você fica falando que critica o falso profeta e você embasar o vídeo com o outro. Calma, irmãos, calma. O que Paulo nos ensinou na sua carta? No mundo tem muitas vozes, e nenhuma sem sentido ou sem significado. Mas você tem que saber discernir qual a voz que você vai absorver para você e qual você vai dispensar. É, é, Reter o que é bom e que você sabe que não é bom, joga fora. Entendeu? Às vezes você escuta pessoas que te dão conselho e você analisa que aquele conselho não se serve. Você escuta. Porque você é educado e você pode ser que a pessoa fale alguma coisa que te sirva. Se você vê que serviu para você, você aprende com ela, colhe, absorve e põe em prática. Você vê que não te serve, joga fora. Não precisa falar para a pessoa. Às vezes, se você não quiser falar que não concorda com ela ou não dá ouvido, você escuta. Se você analisar e ver que da sua situação te serve aquilo, é igual assim, você tem que saber absorver, administrar o que você escuta, o que serve, o que não serve, saber discernir, entendeu? Às vezes, vou supor, eu estou ouvindo uma pessoa que não crê em Deus, mas se ela falar alguma coisa que está de acordo com a palavra de Deus, eu vou absorver, mesmo que ela não crê em Deus, porque está de acordo, entendeu? Então, isso chama sabedoria, chama discernimento. Você saber avaliar as coisas, de quem quer que você escute. Às vezes a pessoa é super sábia, é cientista ou qualquer outra coisa que requer engenheiro ou estudar de faculdade, mas ela não tem a sabedoria espiritual, entendeu? Ela não entende das coisas espirituais do Criador. E a outra que não tem tanto estudo, às vezes entende, entendeu? Então, a gente tá aqui para aprender um com o outro e absorver o que é bom, reter o que é bom e dispensar o que não serve. Você lendo as escrituras, você vai saber diferenciar. Então, não é de quem você escuta, às vezes. Às vezes você sabe discernir que o cara é o falso profeta, mas até um falso profeta, às vezes ele fala coisa que está de acordo com a palavra. Não quer dizer que você tem que se juntar com ele, que você tem que chamar ele de irmão, porque ele não é irmão, ele já fala que ele é falso profeta. Mas, às vezes você conhece ele a primeira vez, você não sabe se ele é falso profeta. Mas aí você escuta. Aí ele fala uma coisa que está de acordo com a palavra, depois ele fala outra coisa que está em discordo. Aí, em desacordo com a palavra. O que você vai fazer? Absorver só o que está de acordo. O que não está, você lança fora. Entendeu? Então, porque senão você não vive no mundo. Você, entendeu? Então, cara, vai ter pessoa falsa que você não tem que conviver com ela. Mas e se for no seu ambiente de trabalho? E aí, como é que fica? Você vai ter que ter contato com ela. Só que você não vai concordar com a prática dela, não vai estreitar relacionamento íntimo com essa pessoa. Entendeu? É tudo questão de, ó, né? Então, às vezes a pessoa fala, você tá com o irmão lá, cara, eu tô pegando o que ele tá passando de orientação e se tiver de acordo com a Bíblia, eu vou absorver e vou passar para vocês. O que não tiver que ele falar, eu vou falar, isso aqui eu não concordo porque eu acho que tá errado por causa disso, disso e daquilo. É isso, eu vou tentar buscar o que ele tá falando para ver se tem coerência e é bom para absorver ou não. Ou para falar para vocês se é engano ou se é verdade. Entendeu? É isso. Não tô olhando para a pessoa. Eu não convivo nem com essa pessoa. Tô só embasando o vídeo aqui. Para trazer o conceito. Entendeu? Se ela serve a Deus ou se não serve, aí é problema dela com Deus. Ela vai se entender com o Senhor, não é comigo. Entendeu? Então vamos lá. As pessoas não sabem fazer essa distinção, essa diferença, sabe? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. Hoje o vídeo vai ser sobre inteligência artificial, tá? E eu vou explicar o porquê. As partes, os perigos que ela traz. Hoje a gente vai falar mais dos perigos, né? Tem as partes boas? Tem, mas lá no fim de tudo vai ser usada para o mal, como a gente fala sempre aqui, né?
Então eu vou trazer esse entendimento. Sei que muitos vão falar que é teoria da conspiração, mas muitos vão entender o que eu tô falando. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é um assunto muito sério que vai atingir a todos sem exceção. Quando eu falo todos sem exceção, é todos sem exceção mesmo. No mundo inteiro, independente se é elite, Illuminati, maçonaria, pobre, rico, grande, pequeno, Zé, ninguém, não importa. Todo mundo vai ser atingido, ou mulher, qualquer pessoa não importa, cara, tá? Preste muita atenção. Esse vídeo aqui já tem um tempo já, tá, irmão? Que foi gravado. Ó, tem 9 meses. Mas eu vi trazer ele agora só, tá? Muitos já viram, outros não viram ainda, né? Vamos lá. Deixa o joinha nesse vídeo aí, cara, não esqueça. Ih, caramba. Deu chute aqui, irmãos. Agora, de graça, você não paga nada, cara. Tá? Eu trago aqui conteúdo de graça, pelo menos você faça uma contribuição também gratuita. Deixa o joinha que isso faz com que o YouTube, o algoritmo leve para mais pessoas essa informação. Que fala a mesma coisa, mais pessoas. Importante essa informação que eu vou passar para vocês. Não pode ser egoísta, seguinte, irmãos. Aqui você está vendo. Vamos ajudar a divulgação do vídeo. Nossa e dos outros. Uma Se imagem for coisas boas, lógico. Numa tela gigante de um robô. Como se fosse um Android. Vou botar desde o início para você entender melhor. Olha só. Bora. Tá? Você já se situou. Estão aí num grande show, num estádio. Colocaram aí telas gigantes. Provavelmente vai ser. Provavelmente isso aqui é até o holográfico, né? Vou baixar um pouco o volume aqui, pessoal. Eu vou ficar falando. Provavelmente pode ser hologramas que estão aí transmitindo para as pessoas. E você vê claramente a imagem de um androide, né? Um robô, um humanoide, etc. e tal. Parece inteligência artificial, ó. Você vê lá que tem os caras lá, estão tocando, tal, música eletrônica, né? Ó. Bateu ali no vidro, ó, deu uma ilusão de vidro quebrado, como se ele tivesse preso e vindo para sair. Pronto, quebrou o vidro. Dando a ideia que a inteligência artificial, o robô de inteligência artificial, MOR, ele está vindo, ele está surgindo. Isso aqui, se você não sabe, isso aqui se chama programação preditiva. O que é uma programação preditiva? São colocadas em shows. O que é uma programação preditiva? É uma coisa que ele anuncia o que vai acontecer no futuro. Eles anunciam agora ou por meio de propagandas, de comerciais, ou por meio de filmes, ou por meio de músicas, ou por meio de pequenas mensagens nas novelas, entendeu? Ou nos comerciais, eles já passam. Tem muitos comerciais que tem que a gente chama de previsão preventiva ou de como que chama? Que você lê nas entrelinhas, esqueci o nome agora, meu Deus do céu, me fugiu da mente. Mensagens subliminares, entendeu? Então, isso tem de cheio, só que as pessoas só veem as coisas por ver. É por escuta a música por escutar, para poder ter uma distração, ouvir a batida das músicas. As pessoas assistem novela só para ver a trama, a superficialidade da novela ou a história de amor, mas não vê a mensagem que tem por trás do que está se passando ali, entendeu? Filmes, eu não vejo filme só por ver, eu vejo o que ele tá querendo transmitir ali, aquele filme, qual é a mensagem, é boa, ruim, é má, é boa, é coisa que vai edificar, que vai, mas mesmo que às vezes o filme passa mensagem subliminares do mal, é bom para você ficar esperto. Por que eles estão passando aquela mensagem? Qual que é a intenção deles? Entendeu? Para que ele quer transmitir aquilo? Entendeu? Então, tá cheio aí nos desenhos. Tem desenhos bom, que é agradável das crianças assistir, mas tem desenhos que são falam de feitiçaria, de coisas perniciosas. Você é teórico da conspiração, você vai pôr até os desenhos, meu irmão. Quem assiste Simpson aí? Eu sou teórico da conspiração, né? Quem já assistiu Simpson? Quem assiste outros desenhos?
com mensagens boas ou ruins. Se a pessoa for espiritual, tiver discernimento de espírito e chegar nas entrelinhas, ela consegue entender o que eu estou falando. Vamos dar sequência aqui. Lavagem cerebral. Coloca na sua mente, no seu subconsciente, ó, como se agora o robô viesse até os humanos, fizesse contato com os humanos. Isso é para a sua mente aceitar. Nossa, que legal, que interessante. Então o robô vai começar a interagir com a gente. Muito legal isso. E as pessoas, Já tô muito adorando, legal, adoram. nossa, que show legal, nossa, muito bom isso, ó. Alta tecnologia. Não sabe nem o que estão fazendo, como diz Yeshua. E vai, o tuti-tuti, o batidão. Acho que sabe. Beleza, você já entendeu. Então, eu quero explicar para você, olha só, as pessoas estão filmando ali, ó, exatamente isso, tá? Isso aqui, pessoal, tá acontecendo. Pessoas estão filmando isso aqui, ó, no celular aqui, ó. Estão filmando isso, tá? Ó, aqui, ó. E o que isso significa? Olha, é muito sério, poucas pessoas vão entender. Mas quem tá O desperto ligado entenderão. aqui, pessoal, é a preparação para imagem do anticristo, também chamada na Bíblia de imagem da besta. Em Apocalipse, capítulo 13, a gente encontra aqui uma profecia sobre o anticristo. Eu já expliquei sobre isso aqui, tintim por tintim, no meu canal Rômulo Ribeiro no YouTube. Aqui, ó, na playlist Apocalipse Explicado. Eu tenho aqui a explicação do Apocalipse, versículo por versículo, em grego koiné, usando esta Bíblia, em grego. E também o site Bible Hub, interlinear em grego, português. Todos os versículos do Apocalipse. É de extrema importância que Às você vezes, assista essa playlist eu completa. sei que a gente fala de certas coisas aqui, para algumas pessoas o que a gente fala é estranho, né? Porque a pessoa não tem entendimento dessas coisas. Então, a gente traz alguns estudos que são mais simples de entender. Outros são estudos mais aprofundados, entendeu? Então, algumas pessoas aqui já têm conhecimento e entende o que a gente está querendo dizer e concorda, mas mesmo assim vai ter as pessoas que entendem, mas já escolheram o seu lado, né? Mesmo sabendo que se trata, ela vai ficar daquele lado lá. E os outros já escolheram o lado deles, que é afastado dessas coisas, porque eles sabem o que significa. E tem aqueles que também não entendem ainda o significado de tudo isso. Nem desses ensinos profundos que a gente traz sobre inteligência artificial, tecnologia avançada, qual o intuito dessas coisas no futuro, né? Qual o impacto benéfico e maléfico que essas coisas vão ter, ou sobre o livro de Apocalipse, que é simbólico, né? Um livro simbólico não é que é símbolo que não vai acontecer, simbólico que ele fala de uma coisa real de uma maneira simbólica, mas que vai acontecer, entendeu? Então tem muita simbologia no livro de Apocalipse. Para você interpretar certo, você tem que ter o código. O código é você estar convertido a Cristo e ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não consegue destrinchar. Mesmo aqueles que têm o Espírito Santo, às vezes também não é tão fácil. Tem partes das escrituras que são muito complexas e difíceis. Mas a gente vai conseguindo desembaraçar aquele que tem o Espírito Santo. Então, algumas pessoas entenderão o que a gente está querendo passar aqui, outras não. Outras vão falar que é teoria da conspiração, outras não vai entender bulhufa que a gente está falando, mas a gente tenta detalhar o máximo possível, né? Mas, mesmo assim, vai ter quem não ainda compreenda o que a gente está trazendo aqui, anunciando, para tentar mostrar, abrir os olhos das pessoas, para elas não caírem nesse engano, né? Então, vamos lá. Aqui no capítulo 13, nesse vídeo aqui, eu explico todo o capítulo 13. É um vídeo de 2 horas de duração, quase. O anticristo, o falso profeta, a imagem da besta e a marca. Apocalipse 13, 1 a 18. Eu explico todos os versículos do Apocalipse. Então, para você entender todo o contexto, eu sugiro que depois desse vídeo você assista pelo menos aquele vídeo lá.
Tá no meu canal, Romulo Ribeiro, no YouTube, tá? É só você procurar ali, beleza? As pessoas têm que aprender a pesquisar, tá, pessoal? Então, tá falando aqui do reino do anticristo, do sistema geopolítico, dos 10 presidentes, dos 10 reinos. Ele dá aqui algumas descrições, eu já expliquei isso aqui, eu não preciso explicar nesse vídeo, mas já expliquei. Aqui a Bíblia fala que todas as pessoas vão adorar o anticristo. Só que todas as pessoas não salvas. Isso. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Os ímpios, os não salvos, as pessoas que vivem na iniquidade, as pessoas que não obedecem ao Criador, que não fazem a vontade do Pai, vão adorar a besta. Que besta é essa? O que é isso? Entenda uma coisa, pessoal. Deixa eu explicar aqui para você. Aqui está falando tanto do reino do anticristo quanto do anticristo. Até o versículo tem o sistema 10. do anticristo e 11, tem o próprio anticristo, que é o ser humano, um líder mundial, que vai ser, no início ele vai vir com paz, com segurança, com discursos pacíficos, melosos, mas depois de 3 anos e meio ele vai vir como ditador, a máscara dele vai cair, ele vai se revelar como tirano e vai perseguir principalmente os cristãos, que é a igreja do Senhor, do Deus vivo, né? Do Criador, Yahweh. Então ele vai perseguir e torturar e matar, porque vai ser o tempo que a Bíblia diz como nunca houve igual na face da terra e jamais haverá, né? Então vai ter esse tempo aí, né? Tá para chegar. Por isso que tem as guerras. Vai vir a Terceira Guerra Mundial, que é a Guerra do Armagedon, tantas catástrofes naturais, tudo isso aí tem a ver com o final dos tempos, né? De novo, final dos tempos não quer dizer que o mundo todo ele vai deixar de existir, tá? Vai acabar as obras que Deus vai destruir para reiniciar um mundo novo do jeito dele, o Criador. Não do jeito que o anticristo e a besta e o Satanás quer, porque o mundo de hoje tá no maligno. O que a Bíblia diz que o mundo é do maligno? Porque é ele que está dirigindo o mundo. Quem está no controle de tudo é Deus. Deus está permitindo para provar a fé das pessoas e que lado que a pessoa vai seguir, né? Aí é cada um. Cada um escolhe o seu caminho. Tem os eleitos que vai tentar abrir os olhos de outros, né? E alguns vão abrir os olhos espirituais, vão se converter ao Senhor, ou se já são convertidos, mas ainda não tem total conhecimento, vão abrir mais os olhos ainda. E outros vão entender, mas vão escolher o seu caminho para o lado do mal, mesmo assim, né? E tem aqueles que não vão entender e vão ser manipulados e vão aceitar o governo mundial, que é o governo das Nações Unidas, né? Que se une com o anticristo, que é o líder mundial, e ele vai instalar um regime de controle totalitário, e isso ele vai usar a tecnologia para poder controlar as pessoas, para poder determinar o que a pessoa deve querer ou não, fazer ou não, aceitar ou não, que o regime do sistema do anticristo vai impor quando ele instalar o governo dele. Entendeu? É mais ou menos isso. Tá? Vamos lá. Vi ainda outra besta emergir da terra. Aqui está falando do falso profeta. Vai ser um grande enganador. Mas na verdade esse falso profeta, na verdade eu creio assim, eu creio que vai ter um que vai ajudar o anticristo, que é um homem, um líder mundial, que é um falso profeta, mas quando fala de falso profeta, ele não está falando apenas de um homem, tá? Ele está falando de um sistema religioso corrompido que distorce a palavra de Deus. Porque João falou na carta de João, leia lá a carta de João, primeira, segunda, terceira carta de João. Total, as 3 cartas juntas dá meia hora. Então, você leia lá e vai falar, saíram de nós, mas não eram de nós. Se fosse de nós, tinham ficado entre nós. Então, são anticristo que estavam no meio do cristão, se passando por cristão, pessoas que são cristãos fingidos, não importa se é rico, pobre, se é poderoso, se não é, o que importa é que é a falsidade. Então, saíram de lá e depois começaram a perseguir os cristãos verdadeiros. Então,
tem vários tipos de anticristo, fora o sistema dele. Não é só a pessoa, é o sistema que ele vai montar nesse mundo, que já está montado, né? Só está dando sequência aí os últimos acontecimentos para controle da população. E tem o falso profeta, que não é só um homem, é um sistema religioso corrompido, de falsos profetas que distorcem a palavra de Deus, entendeu? Que são anticristos, entendeu? Tem isso também, não é só um anticristo que é o líder mundial e um falso profeta que vai dar apoio para o líder mundial. Tem esses dois? Tem, mas é também todo o sistema montado, o sistema governamental, o sistema religioso e o sistema da tecnologia, que vai ser usada para controlar, perseguir e rastrear as pessoas nesse tempo aí. Poder também, a autoridade também do anticristo. Ele vai fazer até fogo cair do céu à terra, vai enganar as pessoas. Essa história de fogo cair do céu, eu acredito que também, como o livro de Apocalipse é simbólico, esse fogo caindo do céu é simbólico. O que significa o falso profeta fazer fogo cair do céu? Quer dizer que ele vai fazer milagres, sinais miraculosos. Não necessariamente pode ser que caia fogo do céu, entendeu? Quer dizer que ele vai fazer sinais estrondosos que vão chamar a atenção da população para fazer a pessoa acreditar que eles são o salvador do mundo, que eles têm poder espiritual e que eles são Deus. Porque o anticristo vai falar que ele é Deus, entendeu? Para enganar a população. E a população a grande parte dela vai saber que o anticristo é o anticristo, mas outra parte, a maioria, vai ser manipulada, vai achar que está adorando o Deus, criador dos céus e da terra, enquanto ela está adorando o falso Cristo, que é o anticristo, né? E o falso profeta, que se passa por profeta de Deus, entendeu? Mas lá na frente eles vão acabar se revelando, porque o Senhor vai derrubar a máscara dele usando os verdadeiros cristãos para revelar as verdades, entendeu? Como nós já estamos fazendo aí, né? Eu digo nós todos, em todo mundo, todo cristão sincero e genuíno a todo o redor do mundo, que o Senhor falou. Nos últimos tempos, quando for perto da minha vinda, meus anjos vão ajuntar os escolhidos de uma parte à outra de toda a extremidade da terra. Entendeu? Então é isso. É os escolhidos de Deus para revelar a verdade e destruir a mentira. Né? Só que quem vai acabar com tudo mesmo não vai ser o ser humano. Vai ser o próprio Yeshua que vai descer à terra e vai exterminar com o anticristo, o falso profeta e todo o seu sistema. Só ele vai conseguir. Nenhum homem vai conseguir. Nós vamos ser usados para proclamar a verdade e tentar destruir a mentira. Certo? Mas quem vai conseguir derrubar tudo é o Senhor Yeshua, o Senhor Cristo Jesus, que vai vir logo após o anticristo, quando ele começar a perseguição. Reduzir os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta. Aqui que está a questão, pessoal. Quem faz a imagem para a besta é o próprio homem. O homem que quer ser em Deus, que faz a imagem da besta. Entendeu? Que é uma imagem que pode ser um holograma, pode ser um robô, que vai ter a fisionomia de anticristo. Esses robôs que estão fazendo aí é só um ensaio, porque o robô que ele vai fazer que é parecido com ele, né? Para adorar. E lá ele fala que vai dar fôlego à imagem da besta, para que a besta falasse e mandasse matar todos que não adorassem a imagem da besta. Isso está na palavra do Criador, não sei o que estou falando. Está na Bíblia, o livro de Apocalipse. Leia lá, ele vai mostrar aqui, ó, os versículos que tá. Matar as pessoas. Não é só o falso profeta e o anticristo, mas é a imagem da besta. E o que é a imagem da besta? É uma terceira coisa. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Como assim? Vão forjar uma falsa vida. Imagem da besta. O robô já não fala? Inteligência artificial não fala? Isso aqui é uma imagem. Só que eles vão fazer um robô extremamente real ao anticristo. Exato. Vai ser muito semelhante ao anticristo. Já tem pessoas no mundo que já fizeram seus robôs extremamente semelhantes à pessoa.
Vão fazer a mesma coisa com esse líder governamental mundial que está vindo em breve. Tá? Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eles têm que dizer que todo governo não presta. Também faz parte da... Sim, não presta Sim, mesmo, não mas presta. também faz parte dos planos, das narrativas. Os governos que tem hoje não prestam mesmo. Mas ele vai usar essa narrativa para poder instalar o governo mundial que eles dizem que vai prestar. O governo mundial. Mas vai ser o pior de todos, porque vai ser o demônio no poder. No início vai parecer que é o Salvador. Porque ele vai vir, primeiro 3 anos e meio, gente, ele vai vir como bonzinho. Vai buscar a paz, vai buscar segurança, vai buscar tudo que a população quer. Vai lubridiar. E depois ele vai mostrar a face dele. Nos outros 3 anos e meio, que é 7 anos de grande tribulação. 3 anos e meio de uma falsa paz, né? Falsa segurança, né? E depois os outros 3 anos e meio de perseguição. Dizer que todos os governos não prestam também faz parte, porque só que assim, de fato eles não prestam, só que faz parte do sistema porque ele já tem a narrativa pronta para um novo governo mundial. Ó, os governos não prestam, vamos criar um governo único, mundial para E uma moeda única, né? os outros. Então esse vai prestar. Por isso Apocalipse 13. Só que eles vão se aproveitar disso aqui. Isso aqui é uma inteligência artificial. Vão colocar conhecimento de inteligência artificial dentro desse robô que vai ser feito da imagem do homem anticristo. O anticristo é um homem. Só que vão fazer um robô desse homem. E esse robô é o que a Bíblia diz de imagem da besta. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Como assim? Uma falsa vida. Para quê? Para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer os que não adorassem. Como que uma imagem fala? Assim. Vai falar. Já fala. A robô Sofia já fala. Outros robôs já falam. É isso. Só que quem não adorar esta imagem, a própria imagem, vai mandar matar. Por isso esses shows, programações preditivas, para as pessoas já irem se acostumando com a ideia de um governante de inteligência artificial. E como vai ser uma inteligência artificial? Ninguém vai poder questionar. E vai ter que só obedecer. Então eles vão abusar desse poder ao ponto de mandar matar as pessoas que não seguirem. E depois chega a marca da besta. Esta mesma imagem faz que a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Eu já expliquei isso no meu vídeo sobre isso. É um assunto muito complexo de se explicar aqui num vídeo curto, por isso que eu te aconselho a assistir aqui. Inclusive a playlist completa do Apocalipse, tem muita coisa. Fato é que todo esse sistema vai obrigar a todos a serem marcados de uma certa forma que essa marca está ligada a dinheiro financeiro. Você não vai poder comprar, nem vender, nem pagar suas contas para sobreviver se você não aceitar a marca da besta. Só que quem aceitar vai ser condenado ao lago de fogo. Isso está em Apocalipse 14, 9 ao 11. Aqui, ó. Quem recebe a sua marca ou adora a imagem, esse tal também beberá do vinho da cólera do Criador, preparado sem mistura do cara de sua ira, será atormentado com fogo e enxofre. Vai ser lançado ao lago de fogo. Por quê? Porque você não morreu por amor ao Messias. Você cometeu uma idolatria ali que ela é uma idolatria definitiva. Você cedeu ao sistema. Você cedeu à imagem da besta, que é uma abominação. E isso é uma prova que você não obedece ao Criador. Veja, durante toda a sua vida você é colocado em provas. Exatamente. Para ver se você ama a Deus mesmo. Porque falar que ama a Deus, que crê em Deus é fácil. Agora é ser provado para ver se você ama. Jó não foi provado na sua fé? Quem conhece a história de Jó? Davi não foi provado na sua fé? Não. Deus é amor. Deus não condena ninguém. Deus é amor, mas ele é justiça. Entendeu? E o juízo dele é justo. Entendeu? Por isso que muitos artistas
Aí, e até pessoas que eu conheço ao meu redor falam: ah, eu adoro um Deus de amor, só de amor. Esse Deus que condena, que julga, esse não é o meu Deus. Então, tem artista até que fala abertamente que não crê no Deus da Bíblia. Entendeu? Que o Deus da Bíblia é isso, que o Deus da Bíblia é aquilo. Entendeu? Então, por isso, vai acontecer as coisas. Eu separei o versículo aqui para ler, logo depois desse vídeo aqui, para vocês entenderem. Vamos lá. Provar a nossa fé. E a maioria nesse momento vai negar o Criador, vai negar o Messias, vai aceitar o sistema da besta. A maioria, vai não pensar, todos. não, eu prefiro aqui não morrer de fome do que... Então, a pessoa vai aceitar. Isso é muito triste. Hoje já. Mas é o que vai acontecer. Então, aparentemente já estão aceitando tudo que o governo fala, né? Já estão aceitando. Por isso que chama preparação. A pessoa vai. Você não viu o tempo do maribondo aí? O maribondo, ele. No besouro. O maribondo, ele. Quem não recebeu a picadinha do maribondo não podia trabalhar, não podia viajar. Lembra? As pessoas se esquecem, né? Isso tudo são programação preditiva. É um ensaio para testar quem vai aceitar o sistema, a determinação do sistema, quem não vai aceitar. Aí aqueles que não aceitam vão ser chamados de rebeldes, de desobedientes, de que traz doença, que tá, por quê? Porque a gente já está acordado, a gente já sabe que o sistema está impondo, que é uma fraudulência, uma mentira, uma ilusão para enganar a população, para você fazer adorar mais as coisas criadas, adorar mais o homem da face da terra do que o Criador, que é bendito eternamente. E o versículo que eu vou ler daqui a pouco está alicerçado com isso que eu estou falando. Estão programando as pessoas. E tudo que você adorar na frente do Criador, para ele é abominação. Porque foi ele que criou tudo, foi ele que te criou, foi ele que te plantou na barriga da sua mãe, foi ele que te autorizou a nascer, foi ele que te gerou lá dentro. Não foi sua mãe que só fez tudo sozinho, seu pai, não. De ser que pensa isso, você tem que estudar. Falam que sou inteligente, você fez a parte de vocês. Mas quem construiu o embrião lá dentro, quem fez todo o movimento, foi o Criador. Entendeu? Assim como ele criou o ser humano do pó da terra, ele faz isso também. Aceita isso. E quem seguir esse sistema, não negar a si mesmo, não negar a sua própria vontade, vai se lascar. Por isso que o Messias falou, aquele que quiser me seguir, ou seja, ser salvo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, os profetas, os discípulos foram perseguidos e assassinados. A evidência do salvo é que ele faz a vontade do Criador. Essa vida, meu irmão, você tem que entender que é uma passagem. Satanás aqui está montando o seu reino com o anticristo para o tempo final. E o joio vai ser separado do trigo nos momentos finais, no dia do julgamento, quando o Messias voltar. Aqui a gente só veio para aprender, para ajudar uns aos outros e para revelar as verdades bíblicas. Aqui não é a nossa casa, nossa estadia, não é o nosso mundo. O nosso mundo é o reino celestial, é o novo céus e nova terra, que vai ser estabelecido só por Senhor quando ele destruir todas essas obras da terra aqui e iniciar tudo de novo. Ou você entende isso e se agarra com isso, ou você se entrega de vez para o sistema e obedece os governantes desse mundo, obedece a religião, obedece a inteligência artificial, obedece tudo que é criado nesse mundo. Desobedece o Criador. Aí é a escolha de cada um. Ninguém pode impor nada a ninguém. A gente só revela as verdades para a pessoa refletir que caminho que ela quer seguir. Entendeu? E para desfazer as mentiras do diabo. Dando sequência. Cai por terra em nome de Cristo. Se você ceder a isso, significa que você não é salvo. Tenha o Criador no seu coração, na sua mente. Tenha o Espírito em você. Confie nele. E essa vida é uma passagem. E a nossa vida real, pessoal, é na glória. Tá? Isso aqui é uma prova, uma grande prova. Bom, inscreva-se, pessoal, no meu canal aqui no YouTube, Rômulo Ribeiro, e também... Bom, já terminou o vídeo. Dou graças a Deus pelo esse ensinamento, por esse estudo, que vocês consigam absorver alguma coisa. Qualquer dúvida tem a área de comentários. E se não der para me responder na área de comentários, vocês podem comentar que eu leio e depois respondo em outro vídeo.
tá bom? Inscreva no canal, deixa o like, badale o sininho de todas para receber a notificação. Por favor, se gostaram do vídeo, deixa o like para o algoritmo reconhecer, recomendar para outros irmãos que precisam da palavra, precisam de conhecimento, precisam da verdade e precisam se preparar para os últimos tempos. Para o que vai acontecer daqui para frente, porque tudo já está se desembaraçando, já está sendo costurada a falsa paz. Se já não revelou, tá para ser revelado o iníquo, o filho da perdição, e aí vai começar os sinais que a Bíblia nos disse lá. E aí, é o que ele falou aí, vai ter, nesse tempo a gente vai ter que fazer muitas renúncias, vai ter que abrir mão de muita coisa por amor ao Senhor, até da nossa própria, né, alguns vão fugir, vão conseguir escapar, outros vão para lugares que desertos ou florestais ou, né? Eu sei que isso aqui pode ser ouvido por até os ímpios, tá? Para nos rastrear, para nos seguir. Mas mesmo assim, se aquele que Deus quiser que escape, vai escapar. Aqueles que Deus quiser que morra pelo nome dele, vai morrer. Porque ele vai ressuscitar de volta. Entendeu? Ou aquele que Deus quiser, como falou para os discípulos, que algum deles não iam morrer até que ele ressuscitasse. Se ele quiser, alguns vai ficar vivo e ele vai fazer ficar com o corpo glorificado. Então tudo da vontade do Criador, para a glória de Deus, de Deus nosso Pai, nosso Criador Yahweh e nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Tá bom? Então, toque aí em todas para receber as notificações do próximo vídeo. Se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Muito obrigado. Amo todos vocês no nome de Yeshua HaMashiach, nosso Salvador. Fui e até o próximo.